Olá, você conhece alguém que enxerga tudo em preto e branco? Então, aqui neste canal, nós tratamos da acromatopsia, é uma deficiência visual extremamente rara, em que as pessoas enxergam tudo em preto e branco, têm uma fotossensibilidade, uma aversão à luz enorme, uma espécie de cegueira diurna e tem baixa visão, que não é corrigível nem por óculos, nem por lentes, nem através de cirurgia. Neste canal eu tenho vídeos que dão uma explanação mais geral sobre essa deficiência, com mais detalhes. Tem também um outro vídeo em que falo o dia a dia de uma acromata, como uma pessoa que não enxerga as cores, vai ao sacolão, vai ao supermercado, vai comprar roupas. Mas hoje nós vamos falar de sugestões para a condução de um filho acromata. Com meu profundo respeito aos pais, eu não teria a pretensão de estar aqui dizendo como educar um filho acromata. Eu nunca eduquei um filho, muito menos acromata, mas eu vou dizer da forma como eu fui criada. Eu e minha irmã. Nós somos de uma família de 8 filhos e eu e minha irmã somos acromatas. Ela é 3 anos mais velha do que eu. E como nós somos conduzidas? Lembrando que era uma época muito diferente. Há 60 anos, mais de 60 anos atrás, não tinha diagnóstico, não tinha auxílios óticos, auxílios eletrônicos. Então minha mãe teve que usar de muita intuição. Meu pai com aquela fé inabalável e minha mãe com um zelo e uma intuição enormes para nos conduzir e nos transformar em pessoas independentes, cidadãs, profissionais e felizes. Então que sirva de inspiração para os pais de acromatas. Então, quando a minha irmã estava bem pequena, que meus pais perceberam a dificuldade que ela tinha, trouxeram-na para Belo Horizonte, para o maior especialista do Brasil na época. Não havia diagnóstico, então o prognóstico foi: talvez ela não poderá nem estudar. A dificuldade era muito grande. Meus pais ficaram desolados, ficaram tristes, ficaram sem saber o que fazer. Mas meu pai, com aquela fé inabalável, disse numa carta que ele escreveria à minha irmã no futuro, ele disse: por um minuto apenas veio a minha dúvida, mas hoje com muita fé eu digo, ela será uma professora. Por que uma professora? Porque naquela época era um grau almejado para as mulheres. Ela será uma professora. Há de ensinar muito às próximas gerações, há ainda de fazer muito bem à comunidade. E assim seguiu-se a nossa criação. Éramos pequenas, brincávamos no quintal lá de casa, era uma casa de interior, um quintal muito grande, cheio de árvores. E minha mãe não tinha, como ela lidava com a gente a maior parte do dia, por isso eu digo minha mãe, não tinha aquele cuidado extremo de, olha, sua irmã vai cair, cuidado, fala para ela não ir para o quintal tá claro, tem muito sol, ela não pode subir em árvore. Ela deixava a gente brincar. E muitas vezes a gente machucava mesmo, como toda criança. Então, seguiu-se a nossa criação. Fomos para a escola. Ela foi ao colégio, ela percebeu que o quadro era preto, era verde. Então, era na sua observação, ela viu que nós precisávamos de contraste e conversou com as professoras, com a diretora da escola, pediu que pintasse o quadro de preto, para que o giz branco com preto desse o contraste que nos favorecesse mais. Pediu que a gente sentasse nas primeiras carteiras, pediu que a carteira fosse bem próxima do quadro, mesmo assim a gente não enxergava no quadro direito. Mas ela conversou com as professoras, que não queriam nenhum tipo de ajuda extra. Nós seríamos alunas normais, que teríamos que fazer todas as provas, que teríamos que viver como alunas normais, apenas com essas pequenas adaptações. Crescemos, eu lembro, ela nos inseria, nossa mãe nos inseria em tudo da comunidade, ela queria que a gente participasse para aumentar a nossa autoconfiança e aumentava também a nossa autoestima.
Eu lembro que uma vez teve o concurso das bonecas. Eu tinha 10 anos e eu cismei que eu queria participar do concurso das bonecas. Minha mãe prontamente, ela era costureira, fez um vestido de veludo vermelho, cheio de rendinhas na barra. E lá fui eu, desfilar numa passarela, sem enxergar direito. Mas eu queria e minha mãe me estimulou. Não que ela achasse importante o concurso, mas ela achava importante a minha participação. A minha irmã, quando tinha 14 anos, ela teve muita acne. Então ela pediu à minha mãe que ela queria vir a Belo Horizonte para fazer o tratamento de pele. Meu pai, 8 filhos, muita despesa, não achou aquilo essencial na época. Mas minha mãe disse, não, ela vai. Ela vai porque ela vai pegar ônibus sozinha, ela vai pegar ônibus lá em Belo Horizonte para ir ao médico. E ela vai ter que se virar. Minha mãe não sabia como. Então, minha irmã veio e ela lembra disso até com uma certa emoção, porque foi importante para ela. Ela queria fazer esse tratamento. Então, seguimos a nossa vida de adolescentes. Eu precisei fazer uma terapia, eu me senti com angústia de me ver diferente das outras pessoas. Entramos no mercado, fomos para a faculdade, né? Ela fez serviço social, eu fiz comunicação, relações públicas. E vejam a profecia do meu pai. Minha irmã fez serviço social. O que ele disse lá atrás? Ela ainda há de ajudar muito na comunidade. Assim, ela fez o seu trabalho brilhante e hoje nós somos aposentadas. Então, o que eu poderia dizer para vocês, gente, fazendo assim um resumo, seria, primeiro, aceitação da deficiência pelos pais. Eu acho que essa é a parte bem difícil, porque ninguém é programado para ter um filho com deficiência. A gente quer ter um filho que sabe que ele não vai ter tantas outras dificuldades extras. Mas é muito importante, até a aceitação dos pais e até para promover que o acromata também se aceite. Certa vez eu ouvi algo que me marcou. Quando alguma coisa não é aceita, ela vira uma maldição. Quando ela é aceita, ela vira uma bênção. Então, aceitar é a verdadeira libertação. Eu só me libertei quando eu aceitei a acromatopsia. Como parte de mim, veio para mim, eu tinha que lidar com isso. E hoje eu faço, inclusive, muitas piadas com as coisas engraçadas que me acontecem por eu não enxergar as cores. Incentivar o filho em tudo que ele quiser fazer, porque a pessoa não é só a cromatopsia. O cérebro, a cabeça funciona. Nós temos nossos talentos. Então, ver o que o filho gosta, estimular, acreditar que o filho consegue. Buscar, evidentemente, todos os recursos. A medicina evoluiu muito nesse tempo todo. Então, hoje tem inúmeros auxílios óticos, eletrônicos, que o filho pode ter como ajuda, né? A questão da superproteção. Essa questão é muito importante também. Certa vez, nós fomos ao Rio de Janeiro, num especialista, e ele disse à minha mãe, a senhora teve muita intuição, porque a superproteção é tão ruim quanto o abandono. Então, não superproteger. Deixa o filho se lançar, deixa o filho ir para a vida, é claro, com todos os cuidados, mas sem superproteger. Isso aumenta a autoconfiança do filho. E é muito importante para a gente viver, ser autoconfiantes, ter uma autoestima elevada. Se precisar, faz uma terapia também. E o desconforto, a angústia. Tem acromatas que se sentem, principalmente na adolescência, se sentem angustiados, porque se vê diferente. Eu lembro que eu precisei fazer uma terapia, se vê diferente dos colegas e às vezes abala a sua autoestima.
Mas quando a angústia, a dor é bem encaminhada, ela produz muitos bons frutos. Rubem Alves, no seu livro Ostra Feliz Não Faz Pérola, ele explica uma coisa muito interessante. A ostra, quando entra um grão de areia dentro dela, incomoda a ostra, produz dor, produz desconforto. E o que a ostra faz? Ela envolve aquele grão de areia, envolve numa pérola, que vira uma joia. Então, ele diz, vou ler aqui para vocês, a ostra, para fazer uma pérola, precisa ter dentro de si um grão de areia que a faça sofrer. O ato criador, seja na ciência ou na arte, surge sempre de uma dor. Rubem Alves. Então, eu criei 2 pérolas na minha vida. A primeira foi quando eu entrei no mercado de trabalho, que eu sofri muita discriminação. Eu fazia todos os testes, passava em primeiro lugar, mas quando eu fazia os exames médicos eu era despachada. Então naquela época eu falei, eu vou escrever sobre isso. Eu vou escrever tudo, toda essa minha luta. E surgiu a minha pérola, minha primeira pérola, que é o meu livro em preto e branco. Está esgotado, já estou providenciando a 2ª edição. E a outra minha pérola foi esta lente de contato. Tá dando pra ver? Ela é uma lente de contato marrom, bem escura. Pelo meu desconforto na claridade, pela minha dor, pela minha angústia, eu pesquisei, eu fui para a internet, eu busquei laboratórios e junto com a minha médica, a doutora Luciene Fernandes, nós conseguimos formatar esta lente, que é uma lente que eu estou usando. Ela já escurece meio-dia para mim. Além disso, quando eu saio à rua, eu ainda ponho óculos escuros com filtros medicinais. Tamanha a minha dificuldade na luz do sol. Tem acromatas que não precisam desta lente, mas eu preciso e uso todos os dias. Então, gente, eu tenho essas minhas 2 pérolas. Agora eu quero ler o depoimento de um pai. Em respeito aos pais, pelas minhas sugestões, eu quero ler esse depoimento de um pai que me tocou profundamente. Depois de 14 anos, ele e a esposa conseguiram o diagnóstico dos 2 filhos acromatas. Ele diz: desembarcamos agora em um mundo acromático e ainda sem a certeza de como será o amanhã. Um mundo diferente, onde as cores serão pintadas na imaginação de vocês. Quisera eu, na minha fraqueza humana, dotada das emoções de um pai, na minha impotência diante deste mundo diferente, quem me dera por 1 minuto o meu Deus me permitisse trocar os meus olhos com os seus. Então, eu vou falar da última ferramenta que os pais podem usar, que é o amor dos pais. O amor pode tudo. O amor cura tudo. Não a cura física, mas conduz o filho com todo esse amor que tem no coração dos pais. Conduz para que seja um filho cidadão, profissional, independente e feliz. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, me ajuda a divulgar, compartilha, dê um like. Tem acromatas que ainda não têm o diagnóstico, por ser uma doença tão rara. Conto com você. Muito obrigada e até o próximo vídeo.